Romanos 16 é algo tremendo para nós pensarmos e refletirmos como igreja, o mecanismo da igreja, a dinâmica da igreja, como uma igreja funciona, como uma igreja trabalha, como uma igreja age, como a igreja se relaciona. E esse texto Paulo dedica ali a dizer nomes de pessoas, a citar, a fazer menções desses nomes que talvez sejam nomes de pessoas não conhecidas, a pessoas anônimas, mas pessoas que para Paulo era de suma importância, pessoas que Paulo entendia, que faziam e fizeram com que a igreja que se reunia em Roma fosse uma igreja relevante. A igreja é isso, são pessoas, é gente. Por isso, quando o pastor Toninho me convidou a ministrar nessa noite e a falar sobre igreja, eu pensei em Romanos 16, porque Paulo está mostrando para nós a diversidade, a pluralidade da igreja de Cristo. Paulo está falando de uma igreja que ela é unificada, mas ela é uma igreja diversificada. Paulo está falando de uma igreja inclusiva e não exclusiva, porque a tendência, infelizmente, é acharmos que a igreja do Senhor ela é exclusiva não de ser única, mas de excluir pessoas. E a bem da verdade, por muito tempo, foi esse o pensamento de muita gente, de muitos líderes religiosos, ao se reunir, entendiam que para se reunir tinham que ser iguais, para se reunir tinha que ter algo em comum, para se reunir teria que falar a mesma língua, para se reunir teria que ter as mesmas ideias. Não, Paulo está mostrando que a igreja em Roma era uma igreja diversificada, diferente. As pessoas elas tinham em comum o fato de serem cristãs, o fato de servirem a Jesus, de crerem em Jesus, mas tirando isso eram diferentes, porque a igreja de Jesus precisa entender que nós somos diferentes. Você não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual a você. E o fato de sermos tão diferentes, estarmos reunidos no mesmo lugar, nós estamos unidos. Isso é uma igreja unificada. Isso é uma marca de uma igreja relevante para esses dias. E não uma igreja intolerante, não uma igreja exclusivista, mas uma igreja que entende que ela era para todos, e que todos devem vir à casa do Senhor, porque o próprio Senhor os convidou. Ele diz em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: a minha casa, a minha igreja, o meu corpo, quando vocês se reúnem, deve se reunir para receber a todos, e não receber apenas aqueles que eu acho, ou aqueles que eu entendo que tem a ver comigo, com o meu mundo. Jesus está na visão de Paulo como alguém que está de braços abertos, dizendo: venham todos, venham mulheres, venham homens, porque essa igreja mostra que a gente vê homens e mulheres, casados e solteiros, vemos recém-convertidos e pessoas maduras na fé. É uma igreja que a gente vê judeus, e judeus eram legalistas, viviam debaixo da lei, mas é uma igreja que a gente encontra gentios que tinham sua fé em Cristo baseado na graça. É uma igreja tão diversificada que a gente encontra pessoas ricas naquela igreja, mas pessoas também pobres. É uma igreja de jovens, mas era uma igreja de idosos. Interessante que essa pluralidade é que fazia daquele povo ser igreja. É por isso que nós somos igreja, porque somos diferentes. E eu louvo a Deus porque quando eu, por exemplo, cheguei aqui há 1996, sei lá, 24 anos, é isso? Sou ruim de matemática. Sou de humanas. Quantos anos? 26 anos atrás. A igreja não estava acostumada ainda a lidar com dependente químico. Não fazia parte do mundo dessa igreja. Eu acredito que eu fui o primeiro dependente químico a chegar aqui. Mas a igreja, ela não me excluiu porque eu era um dependente químico. Fazia uma semana que eu tinha saído da casa de recuperação, Desafio Jovem Ebenezer. Mas a igreja, essa igreja, ela me recebe como sendo alguém diferente. E eu era realmente diferente, porque venho de um histórico de drogadição, de um histórico de vida
na promiscuidade, uma vida distorcida, corrompida, mas a igreja, ainda não sabendo lidar comigo e com os meus problemas e com as minhas angústias, ela se propôs a aprender, porque entendeu que o diferente é que faz a igreja ser igreja. Então nós precisamos entender isso. Chegarão pessoas aqui e Deus as enviará para cá, quando nós entendermos isso, quando nós estivermos abertos a aprender com os diferentes. Que venham os diferentes. Louvado seja Deus pelos diferentes. Quando eu assumi a igreja em 2006, que eu assumi a igreja de Cana Verde, a Nazareno de Cana Verde, eu orava todos os dias eu orava e dizia: Deus, me dá os que ninguém querem. Senhor, manda para mim, manda para essa igreja, manda os homossexuais, manda as prostitutas, manda os drogados, manda aquela gente que ninguém quer, manda. E Deus começou a mandar, e Deus manda. Mas a igreja precisa estar pronta, precisa estar aberta aos diferentes. E essa igreja de Romanos 16 tem muita gente diferente. E essas gentes diferentes são pessoas que estão influenciando, sendo relevantes para aquela comunidade em Roma. Interessante que no capítulo 12 de Romanos, Paulo vai falar uma pequena parte sobre dons. Então uma igreja de gente diferente, com os dons diferentes, estão no mesmo lugar. Então é uma igreja diversificada, unificada. Não é única, é unificada. Único é uma coisa, unificada é outra. E Paulo vai dizer que aquela igreja de pessoas diferentes era uma igreja com dons diferentes, dons de profetizar. Nem todos profetizavam em Roma, mas tinha profeta. Nem todos tinham dom de servir, mas tinha quem servisse. Nem todos tinham dom de ensinar, mas havia quem ensinasse. Nem todos tinham dom de encorajar o outro, mas tinha encorajadores em Roma. Nem todos tinham dom de contribuir, mas contribuíam. Nem todos lideravam, mas tinha líder. Nem todos pastoreavam, mas tinha pastores. Nem todos socorriam, mas tinha quem socorresse. Uma igreja diversificada, de pessoas diferentes, e no mesmo lugar, reunidas com o mesmo propósito, sendo útil ao corpo, com seus dons, com seus talentos. Essa igreja é a igreja que nós precisamos ser, e creio que somos. A igreja de Roma é a igreja que é conduzida por pessoas conhecidas e por pessoas anônimas. Paulo cita aqui um monte de nomes. Inclusive, se você for ter filho, eu te aconselho a olhar aqui, que você tem boas ideias para colocar nos seus filhos. Nomes assim maravilhosos. Se for gêmeas, Trifena e Trifosa, coisa linda. Aristóbulo, já pensou? Aristóbulo, meu filho, vem. Há muitos nomes que Paulo está citando. Alguns desses nomes estão citados uma única vez. E por Paulo. Talvez essas pessoas que Paulo cita fossem conhecidas apenas de Paulo, de mais ninguém. Talvez fossem pessoas que só eram conhecidas na comunidade local e nenhuma outra igreja mais. E Paulo não citou alguns outros nomes. As pessoas que Paulo não citou não significa que não eram importantes, porque a igreja de Jesus é uma igreja diversificada, porém unificada, uma igreja de gente diferente, que se reúne com o mesmo propósito, mas é uma igreja de anônimos e de conhecidos. Isso que é legal, cara. Isso que é maravilhoso, porque talvez o seu nome nunca será citado, mas não significa que você não faz parte de. Talvez o seu nome nunca será citado em uma reunião como essa, numa celebração festiva como essa, mas e daí que o seu nome não vai aparecer? O mais importante é que você faz parte da história, mesmo que o seu nome não apareça. Paulo cita alguns nomes, outros não. Mas o interessante é que tantos que são citados que não são, estão ali, trabalhando,
fazendo, operando. Paulo cita Febe, que era uma irmã bem-sucedida, que levou carta para os romanos, ela que é a portadora, ela que é a mensageira da carta de Romanos. Paulo citou Epeneto, que é o primeiro convertido na Ásia. Interessante que Paulo fala o nome e diz qual a importância do indivíduo. É como se nós estivéssemos aqui hoje dizendo assim, lembra do pastor Gerson? Então o pastor Gerson é o pastor que começou. Então a gente lembra do indivíduo, do que ele fez. Lembra do pastor Celso, que pegava o violão e cantava, não creio num Cristo ferido, e chorava. Lembra? Porque alguém em algum momento vai citar o seu nome e vai dizer da sua importância, do que você fez, da sua parcela de contribuição para o reino de Deus. Mas ainda que não citem o seu nome, o mais importante é que você saiba que você fez, que você saiba que você contribuiu. E Paulo fala de Andrônico e Júnias, que ele fala assim, esse Andrônico e Júnias, ele diz missionários notáveis. Paulo está dizendo, eram irmãos que eram missionários natos, bons missionários. Ele fala de Urbano, que era um cooperador. Ele fala de Aristóbulo e de Narciso, que eram irmãos que lideravam células, pequenos grupos. Ele fala das Trifena e Trifosa, que eram irmãs que trabalhavam arduamente na obra. Ele fala de Rufo e da sua mãe, que era a mãe dele. Puxa, isso é igreja, cara. Isso é igreja que mantém a memória viva. Quando eu olho para Leuma, então eu vejo a Leuma na sua sapiência, na sua calmaria. Quantas vezes, quantas conversas, longas conversas, e ela na sua sabedoria, e ela ia ensinando aqueles que estavam começando. E aí a gente vai olhando para cada um de vocês, cada um que tem sua importância. Eu vi a Aninha ali, dei um abraço na Aninha. Que pena não termos o Clóvis para fazer a mesma coisa, estar na glória de Deus. E aí eu lembro da Cleide, saudosa Cleide, que era diretora de patrimônio. Gente, eu tenho uma memória. E eu louvo a Deus pela memória. Quando Josué estava para entrar em Canaã, ou já tinha entrado, não falha a memória agora, me perdoe. A grande questão é que Josué pede para cada um das tribos pegar uma pedra e faz um memorial. Sabe, quando cada um pega aquela pedra e coloca ali, aquilo não é e não são apenas pedras. Eles estão materializando aquilo que é abstrato. Eles estão materializando a história. Porque a história, ela é repassada, passada e repassada na oralidade. Ali pelo menos era na forma oral. E eles precisavam de materializar aquilo para que aquilo não morresse, para que aquilo não caísse no esquecimento. Então cada um pega uma pedra e faz um memorial. Aquele memorial é para dizer, olha, até aqui Deus agiu no nosso meio, até aqui, essa é a nossa história, até aqui, quem chegar aqui vai perguntar o que é isso aí, o que isso representa, e alguém vai contar a história. E alguém vai olhar para trás e vai contar a história. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um memorial, é citando nomes, dizendo da importância de cada um. Ah, mas você não citou o meu, não tem problema, você faz parte da mesma forma. Da mesma forma. A igreja, ela é conduzida por pessoas conhecidas e pessoas anônimas, mas a igreja também é formada por pessoas que se importam umas com as outras. Eu acho tremendo porque Paulo fala assim, ele cita a mãe de Rufo, e aí sobre a mãe de Rufo ele diz assim, que foi mãe para mim também. Em algum momento do ministério de Paulo, Paulo olhou para a mãe de Rufo, que não tem nome aqui, é anônima, é a mãe do Rufo. E ele diz, mas a mãe do Rufo era minha mãe também. Em algum momento Paulo se sentiu importante para a mãe do Rufo. Em algum momento Paulo teve suas necessidades supridas pela mãe do Rufo. Eu não sei o que a mãe do Rufo fez para Paulo, a Bíblia não diz.
Mas seja lá o que ela fez, foi importante, porque Paulo lembra dessa mulher. E eu quero te dizer algo importante hoje, que quando a gente pensa em se importar com alguém, deixa eu te ensinar uma coisa. A palavra importar aqui, nesse contexto, ela está muito ligada, associada e atrelada à ideia de empatia. Quando eu me importo com você, eu estou tendo empatia com você. Eu trabalho com grupos terapêuticos, com dependência química.